Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Nato Por Quê? Um podcast para desmistificar a naturologia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a nossa saúde, que é a autoconfiança, tão essencial para o nosso desenvolvimento em todas as fases da vida. Sou a Nanda, estudante de naturologia. E eu sou Giovana, também estudante de naturologia. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Fernanda Scheffer. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória da naturologia. Primeiro, agradecer, né? Realmente, eu muito feliz e honrada em poder falar sobre esse tema com a visão da naturologia, porque esse tema que me trouxe a nato. Na verdade, tive questões, né, de autoestima na adolescência e no vestibular, tive as crises de ansiedade. E foi quando eu conheci uma terapeuta que ela trabalhava com os florais, com a Ayurveda e com a reflexologia. E ela, na época, para mim, eu teria que fazer cada prática separada. E me perguntando se era isso mesmo que eu queria, uma amiga foi e falou da naturologia, que existia essa graduação. E aí, quando eu vi, eu falei assim, gente, é o que eu quero fazer, é isso. Então, eu saí. E no final da graduação, eu trabalhei no spa, porque a massoterapia também sempre me tocou muito. Cuidar da dor, né, do corpo. Também percebi que a minha área mesmo era saúde mental, assim, com foco maior nessas questões. E fiz a pós-psicologia analítica, com base em mitos, contos e arte. Porque na graduação eu me encantei com a arte-terapia. E a arte-terapia também foi me ajudando cada vez mais a me autoconhecer. E entrei na Casa do Zezinho, como profissional de naturologia, onde eu fiz oficina de educação e saúde para crianças e também atuei cuidando mesmo, né, atendendo as adolescentes e os adolescentes. Mas o tema que a gente mais trabalhava era a autoconfiança, a autoestima. E durante 1 ano e meio lá. E depois entrei onde estou agora, que é no Farol, Saúde Integrativa, também trabalhando na promoção de saúde e prevenção de doenças. Mas também atuando com 2 linhas de cuidado, que é de saúde mental, ansiedade, depressão, e dor crônica. Então, consegui agora unir as 2 paixões linhas de cuidado, mas para adultos. Lá também a maioria mulheres, a maioria com idade madura e idosas. E o que mais também aparece são questões de autoestima, de autoconfiança, né, de se permitir ser cuidada, né, se permitir se cuidar também. Que legal, Fernanda, a sua trajetória. É um prazer ter você aqui conosco. E para a gente começar a nossa conversa, é importante entender que a naturologia ela não romantiza, né, a autoconfiança como essa fórmula mágica para produtividade e garantia de sucesso que a sociedade moderna anda disseminando, né? Então, para ambientar os nossos ouvintes ao tema, como que a naturologia propõe uma visão mais integrada e talvez mais gentil sobre o que é de fato confiar em si mesmo? Daquilo que a naturologia traz, que é desse olhar a si mesmo, né? É para si mesmo, né? Essa visão de se perceber, porque autoconfiança, né? Vem do grego autos, si mesmo, e do latim confidere, que é confiar em si, é ter fé em si mesmo, né? É acreditar em si mesmo. Eu só vou conseguir acreditar em mim à medida também que eu vou ter esse processo de autoconhecimento. Então, eu preciso conhecer a mim mesma, eu preciso perceber que eu não sou só as minhas emoções, eu não sou só os meus pensamentos, eu não sou só o meu corpo físico, né, que é aquilo que é mais concreto. A naturologia, ela vai integrando, né, essas dimensões de saúde e percebendo como a gente é em cada momento da nossa vida também. É importante perceber que cada fase da vida tem a sua própria necessidade. Então, a confiança que eu tinha que ter em mim na adolescência é diferente na fase adulta, porque os desafios são diferentes, né? E é um processo de aprendizado que vai ocorrendo. Não é uma performance, né? A autoconfiança.
Ela, na verdade, é algo muito mais interno do que eu coloquei até esse foco para as crianças poderem conseguir se cuidar, elas precisam primeiro se amar. E para se amar, precisa se conhecer. E à medida disso, ela vai confiando em si mesma, né? E experienciando a vida, né? Com certeza, Fernanda. Inclusive, também tem as crenças limitantes, né? Essa dificuldade que às vezes as pessoas têm de ficam pensando assim, eu não posso, eu não consigo. Eu queria propor, né, uma situação. Isso, por exemplo, quando um paciente chega dizendo que não acredita na terapia e que só vem porque foi forçado, o que você faz? O que você faria? Ou como você iria na intervenção? Como você iria conversar com essa pessoa? Ela se dispôs a estar presente ali, é que no fundo, ela sabe que aquele momento pode ajudá-la, né? É um mecanismo de defesa dizer que não precisa muitas vezes. Então, não julgo. Geralmente eu não vou dizer que não, você precisa sim, né? O primeiro passo é me disponibilizar a ouvir, a entender por que ela acha que não é para ela, por que ela não acredita. E mesmo que ela não acredita, por que ela se dispôs a estar ali então, trazendo essas questões, do que trazendo os benefícios da terapia ou comprovações científicas de que a terapia funciona, mas também depende da pessoa, viu? Se uma pessoa às vezes tem, vou identificando, tem um cunho que pede um racional ali, que pede um lado científico, de vez em quando eu trago assim, olha, já tem pesquisas que mostram, né? Se uma pessoa é mais emocional, às vezes eu vou mais para questões de benefícios. Então tem que ter uma sensibilidade de identificar também como é essa pessoa. Isso só vai conseguir à medida que a gente vai escutando, não só o que ela está dizendo, mas também a linguagem corporal dela, né? O quanto ela está aberta ou fechada a me escutar ou não, o quanto ela está à vontade ou não de trazer as suas questões, que ela possa se sentir segura ali. Ela possa perceber que é um lugar terapêutico sem necessariamente perceber de forma consciente, sabe? É o inconsciente dela que sente aquilo. Então, eu iria mais por esse caminho. E se, no final, ela realmente não se convencer, entre aspas, né? Se ela realmente ver que não é para ela, eu vou tentar dar outras formas, perceber aquilo que vai ajudá-la de fato, né? Porque a gente também tem que se dispor a ter uma humildade também, de entender que às vezes a pessoa precisa de um outro profissional, né? De uma outra forma de cuidado e ajudá-la a identificar qual que é esse cuidado que ela necessita. Então, eu acho que o naturólogo tem essa capacidade pela visão das dimensões de saúde, pela visão da saúde integrativa, do trabalho multiprofissional, né? Então, eu iria mais por esse caminho. Então, geralmente eu vou sempre trazer a origem da palavra, porque eu acho que nos ajuda a compreender melhor o sentido dela, né? O estima é atribuir valor. Então, qual o valor que eu atribuo a mim mesma? Então, quanto autoconfiança é o quanto eu confio, eu tenho fé, acredito em mim. A autoestima é o quanto eu atribuo valor a quem eu sou, né? E aí quem eu sou, ele pode ir nas todas as dimensões de saúde que nós temos, né? Então, porque o padrão é o que é imposto externamente. E o quanto essa estima vai sendo baixa ou alta em cada dimensão, né? Às vezes a pessoa tem alta autoestima na questão do corpo, mas na questão intelectual ela se sente inferior, né? Ainda mais quando estiver com alguém que tem tanto vasto conhecimento, ela já fica até recolhida, né? Nossa, acho que não tem nada para dizer, nada para falar. Porque aquela pessoa, não, ela que tem doutorado, né? É importante a gente colocar, deixar claro, né, essa diferença, né, para as pessoas não entenderem, né, não confundirem, saberem que é muito mais amplo, né, que não está relacionado só à imagem, né, que a pessoa pode ter uma autoestima boa e uma autoconfiança baixa, né. E assim, quando
Por exemplo, a autoconfiança está fragilizada, a autoestima abalada, aí parece que entra um outro mecanismo de cena que eu também acho importante a gente falar, que é a autossabotagem, né? Então, assim, fala um pouco pra gente como que funciona esse triângulo. Sabotagem, né? Sabotare, que foi utilizado por uns funcionários de uma empresa que jogaram tamancos. Porque eles queriam. Estavam fazendo uma revolta, né? Então eles queriam sabotar, né? Jogaram tamancos na empresa. Então é esse ato de prejudicar a si mesmo, né? E muitas vezes não, a maioria das vezes é inconsciente. Porque a gente, de repente, quando se depara com algo que requer, assim, um passo maior, às vezes até uma responsabilidade maior, aí pode esbarrar na autoestima, pode esbarrar na autoconfiança, e aí a autossabotagem vem como esse mecanismo de defesa. Então, é um mecanismo de defesa da parte cômoda que a gente, às vezes, gosta de estar, né? Invisibilidade a mais. E aí, para poder preservar esse momento, acaba tendo essa autossabotagem. Porque realmente requer um olhar para si mesmo, requer, às vezes, uma mudança, e aí tem que quebrar essa questão da síndrome de Gabriel. Então, se eu acho que eu nasci assim, se eu vivi assim, você sempre assim, com certeza estou tendo vários mecanismos de autossabotagem nesse processo para permanecer nessa caixinha e cores que se tem de divindade, e muitas vezes até por conta de medo do êxito. Né, que a autossabotagem e a autoconfiança e a autoestima também esbarram muito nisso. Como é que a gente tem medo de ter sucesso? Né? Como a gente tem medo de ter êxito na vida? Então, fica também a reflexão para cada um, né? O que envolve esse medo? Acho que para cada um vai tocar algo diferente, né? Às vezes, para um toca um pouco essa questão de que pela mais integralmente, né? Então, se ela errar, as pessoas vão perceber. E aí tem medo de julgamento, tem medo de fracassar, tem medo de errar. E aí, poxa, se a pessoa vê que eu erro, então ela vê que eu não sou perfeita. Então, a minha autoestima, que está ali, às vezes, pautado no que o outro julga, né, diminui. Um fala que a gente vai perdendo o arquétipo da criança, que é esse arquétipo de iniciar as coisas. E o início, ele não é tão bonito assim, certinho, tem uns erros, que é igual a criança andando. A criança, para dar os primeiros passos, ela já não anda assim, perfeitamente igual a gente anda. Ela vai andar, não cai, né? Ela tem um desequilíbrio, né? Eu enxergo uma beleza nisso, né? Mas dizendo um pouco ali da questão do perfeccionismo de já estar pronto, né? De já estar perfeito. Então, essa disposição para iniciar coisas novas, a disposição para poder errar e aprender nesse processo. A autossabotagem, a gente também está falando sobre a questão experiências que aquela pessoa teve. Então, se ela não teve uma experiência boa, então aquilo acaba refletindo, né? E acaba se fechando realmente. Mas também com as nossas experiências, né? Ela sofre muito com aquilo, porque a forma como foi interpretada aquele erro foi muito ruim, né, assim, negativo, foi muito repreendida. Então, ela vai guardar com aquilo inconsciente. Então, quando ela erra, ela já aciona aquela dor que ela sentiu quando foi repreendida, quando ela errou, né? Então, tudo isso vai ficando no inconsciente, a gente vai carregando na fase adulta e a gente tem, o nosso cérebro vai guardando as nossas experiências emocionais, principalmente tem camadas no nosso cérebro que vai guardando essas experiências, de forma como a gente sentiu aquilo, não só o fato em si. Então, quando a gente pensa, alguém fala uma palavra de alguma memória, a gente lembra como a gente se sentiu, por exemplo. É interessante você falar a respeito disso, de que a gente não lembra, né? Mas, de uma certa forma, a gente guarda uma memória de sentimento, né? O corpo lembra. Porque se for uma situação traumática,
né? Aquilo fica guardado ali, o teu sistema de defesa, né, neurológico acaba criando ali um mecanismo de defesa, uma janelinha ali, né? Deixando um alerta a respeito daquela experiência. O corpo, né, ele acaba somatizando isso, né? E refletindo em sintomas físicos, por exemplo. Gosto bastante dessa área. Uma idosa que eu atendo, ela tem 80 e poucos anos. Ela tem reumatismo nas mãos e dor muito forte. E aí a gente estava refletindo sobre a questão da preocupação que ela sente com os netos que estão em outro país e que muitas vezes ela não tem o que fazer. Né? Ela não tem, viu que tem um ciclone lá. Ela não pode fazer nada, ela está longe. Então, ela aperta as mãos porque não tem nada para fazer. Né? Geralmente, o que faz o nosso corpo? Né? Quem realiza ações assim, né? São as nossas mãos. E aí, ela tomando consciência sobre isso, ela foi aprendendo a relaxar um pouco mais a preocupação. Chega um momento da vida que a gente não tem como, assim, dizer, não sinta preocupação, ainda mais de uma avó, né? Mas como ela consegue lidar de uma forma mais leve em relação a isso, para não prejudicar o próprio corpo. Ou então se auto-perceber. Nossa, eu percebi que eu estou tensionando as mãos, então deve ser essa preocupação e ela aprendeu, né, a meditar. Assim, Fê, eu faço tudo que você me fala. Eu vou lá pro quarto, começo a respirar, vou tentando relaxar o meu corpo e ela já começa a sentir também esse relaxamento. E vem um pouco disso, né, às vezes, esse mecanismo já da mente de pensar no pior, né? É muito legal, esqueci o nome agora da mulher que fala sobre a postura da Mulher Maravilha, que tem a pesquisa mostrando que você fica pelo menos 1 minuto nessa postura, você já começa a ter autoconfiança, né? E geralmente a postura da autoconfiança é esse peito aberto, o coração aberto mesmo, né? O encarar de frente, de peito aberto às circunstâncias, ali com a mão na cintura e com o olhar, né, não para baixo, um olhar para o horizonte, que também não é um olhar também de arrogância, né? É um olhar ali firme e que nos ajuda a trazer essa confiança em si mesmo. Então, a gente pode ver que geralmente a pessoa que tem insegurança, né, que tem baixa autoconfiança, baixa autoestima, geralmente já se fechada, né? Em vez de ser aquele peito aberto, já é o peito fechado. É a questão aqui da cifose, da hipercifose, fica um pouco... Então, a gente ficar com o celular, né? Deitado, a cabeça baixa aqui. Então, isso também vai refletir no teu emocional. A tua postura física, né? Não só o teu pensamento e as tuas emoções vão refletir no teu físico, mas a tua postura física também vai refletir na questão emocional e sentimental. Também é legal de perceber como a prática corporal foi ajudando também nessa parte emocional e que também tem que tomar cuidado, a gente achar que nem tudo é psicologismos, né? Que nem tudo que está acontecendo é por conta de algo emocional, sinceramente. A pessoa é assim, tá com baixa autoestima. Às vezes é porque ela está usando muito o celular. E ao usar o celular, pode ser que ela vai gerando, por conta da postura, uma baixa autoconfiança. Mas também tomar cuidado, né? De a gente não ligar tudo com algumas questões emocionais e ficar interpretando, não julgando também, né? A gente vai conhecendo essa questão da psicossomática. E padrões, né, de crenças vai trazendo, sim, alguns sintomas sintomáticos com as questões comportamentais, né? O estresse em relação à psoríase, então, o estresse alto, porque às vezes acho que para ser produtivo tem que estar estressado, né? Então, é também um padrão que às vezes pode chegar no nosso corpo físico, por exemplo, por meio da psoríase, que é na pele, que é a nossa barreira, né, física em relação ao outro. A fibromialgia também, que é um padrão bem delicado, né? Muitas têm relação com a questão da autopunição.
com a questão do eu não posso errar. Então, lá no Farol, eu tratei de 2 pessoas com fibromialgia. E dava para ver realmente assim, um pouco desse padrão também do perfeccionismo, né? De querer tudo certinho. E às vezes quando sai um pouquinho da ordem já tem uma dor ali também de, né? Nossa, tá bagunçado, gerava uma dor assim nela e isso chegava no físico também. Então, como que essa falta de confiança ela pode interferir em outros aspectos da nossa vida? Eu gosto muito da Brené Brown, né? Que ela traz muito essa questão da vulnerabilidade. E no livro dela, eu não lembro agora se é na Coragem de Ser Imperfeito ou se é na Coragem de Liderar. Eu acho que é na Coragem de Liderar que ela traz essa imagem. Mas que eles acabam ficando na plateia com medo de subir ao palco. Porque quando a gente sobe ao palco, tem a plateia inteira para julgar. E pode ser julgamentos, né, de elogios também, assim, de aplausos reais, mas podem ser críticas. Né? Então, se eu não tenho uma autoestima bem forte, em que eu entendo quem eu sou, quais são os meus valores, então pode vir os medos também. E aí a gente acaba deixando de estar no palco da nossa própria vida. A gente fica ali no backstage, mas a gente nem está na plateia, a gente fica até escondido e deixa de ser quem veio ser ao mundo. Essa autoobservação, né? Que é importante justamente para a gente se autoconhecer, se aceitar como a gente é, trabalhar mais no ser do que no ter, no fazer, né? E no ter, mas trabalhar mais no que a gente é, no conseguir justamente ter essa autoconfiança, né, equilibrada, né? Não é nem uma autoconfiança, né, que as pessoas cobram, né, que os coaches cobram justamente para você ser produtivo, você tem que estar com a autoconfiança lá em cima, e isso também se torna uma estabilidade da produtividade, uma cobrança com confiança lá em cima. Então, o excesso também faz mal, né? Inclusive, falando de internet, as pessoas ficam aí no jogo do tigrinho. Eu vou apostar aqui tudo que eu tenho certeza que eu vou ganhar agora. Então, assim, uma autoconfiança fora do limite, fora do, né, da realidade, e aí a pessoa, né, acaba tendo sérios problemas com isso também. Fernanda, diante de tudo que conversamos, né, que debatemos aqui, de práticas a mudanças, né, como você falou de mentalidade, né, como você falou essa questão do Jung, né, qual a principal mensagem que a naturologia pode deixar sobre confiar em si mesmo? Que conselho você pode dar para quem está começando nessa jornada de reconquistar algo? Bom, acho que primeira coisa que eu traria, seja bem-vindo a esse processo de autoconhecimento, essa jornada, que realmente vai ser uma jornada, que ela possa se cercar de boas inspirações de pessoas, de relações sociais, de ferramentas, né? E a naturologia ela traz justamente isso, né? Essa visão integrativa do ser humano, das suas dimensões de saúde. Então, esse processo de autoconhecimento vai pautar, assim, em eu chegar em camadas que podem ser sensíveis para mim, mas eu tenho que estar disposta para poder conseguir dar esse passo e conseguir vencer essas amarras, né, de autossabotagem, de vencer esses pesos que a gente carrega, que nos impedem de ser quem nós somos, como nós trouxemos aqui, né? Então, esse incentivo de poder conseguir se olhar no espelho e ver o valor de si mesmo, né? Ter um olhar mais gentil, né? Geralmente a gente olha e acaba vendo que as primeiras coisas são aquilo que a gente precisa melhorar, a gente acaba vendo os nossos defeitos. Então, aprender a ter esse olhar mais compassivo. E aí é uma questão
O amor em nós montanhas, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente faz de tudo pela pessoa, né? Por que não apaixonar-se por si mesmo e se mover montanhas para si mesmo, né? Dar prioridade na semana. Esse não seria um encontro com date? Não, esse encontro é comigo mesmo. Vamos lá, aquele momento à noite. Eu gosto, gente. Aquele momento da noite, vou fazer minhas rodapés, ali do meu jeitinho, da minha forma, escrever meu diário. Ter coisas que são inegociáveis, aprender a se priorizar, aprender a dar limites. Eu só consigo dar limites à medida que eu valorizo aquilo que é importante para mim, né? Então, essa autoestima. E poder gerando essa autoconfiança, né, de acreditar, ser capaz de fazer isso, né? Ser capaz de relaxar, ser capaz de se amar como se é, também. A gente tem que ter uma disposição nesse sentido. Desligar um pouquinho, né, a questão dos padrões externos. E gerando essa corresponsabilidade, seu próprio processo de saúde, doença. E a autorresponsabilidade, às vezes, requer assumir os erros. Não, eu errei, é isso. Tá tudo bem. Como diz, né? Tá tudo bem, errei, é isso. E o que eu posso fazer diante disso, né? Esse é o pulo do gato. E a Marta, ela vai trabalhando justamente, né, essas dimensões de saúde, compreendendo, então, esses processos do ambiente, né, do social, do espiritual, que a gente trouxe. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada pela conversa enriquecedora. Eu, sinceramente, adorei. Espero. Eu acho que, inclusive, depois dessa eu vou até começar a te seguir, porque eu acho que eu não estava te seguindo. Vou começar a te seguir. Eu, sinceramente, eu adorei a nossa conversa. E espero até que a gente possa, talvez, quem sabe, ter mais conversas enriquecedoras como dessa noite. Então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Fernanda. A gente agradece também a você que nos assistiu, né? E lembre-se, a autoconfiança, ela é uma jornada, tá? Não é um destino. Então, valide, celebre cada pequeno passo em direção ao conhecimento. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.